Ah, Juno, mas você realmente lê a New Gaiman? Você acha que eu não lia? O que fazer quando você era fã de uma pessoa que foi cancelada? Vou guardar numa caixa e enterrar. E aí, quando o Neil Gaiman morrer, eu faço uma festa, gente. Eu não tô desejando a morte de ninguém. Ouviu, YouTube? Eu tô brincando, YouTube! Não me... Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje a gente vai precisar de um pouquinho de água, calma, paciência, porque 2024 tá terminando e eu quero falar sobre uma coisa polêmica. Eu vou falar sobre cancelamentos. Acho que vale um grande parênteses aqui, porque esse vídeo não foi completamente roteirizado. Fonte: não foi preciso. Não porque eu não tive tempo de roteirizar ele, mas porque eu imaginei que, bom, esse vai ser um tema meio cabeludo. E não exatamente pelos motivos que você deve estar pensando, mas porque eu vou trazer um pouquinho mais da minha opinião, das minhas próprias experiências, para construir o que eu quero passar no final desse vídeo. Que não é só sobre cancelamento e boicote. Eu quero trazer algumas questões do porquê eu não vou falar sobre Sandman no ano que vem. O que para alguns é tipo, Juno, tanto faz. Mas eu me senti na obrigação de contar isso porque a segunda temporada de Sandman foi confirmada, já tá produzida, já tem uma data de lançamento. E bom, não só vai ser sobre um arco importante para as pessoas trans, mas também importante para mim. Sandman no todo era uma obra muito importante para mim. Neil Gaiman era uma figura muito importante para mim. Então eu virar e simplesmente ignorar que vai sair uma segunda temporada de Sandman e que essa segunda temporada é sobre um volume que eu gosto, ou pelo menos gostava, eu vou entrar mais em detalhes no decorrer do vídeo, e eu simplesmente ignorar ela, não dizer nada, e aí pode ocorrer o caso de alguém virar pra mim e dizer: Júnior, você não vai comentar dessa série porque aconteceu isso, isso e isso. Então eu achei importante vir aqui fazer um vídeo, achei importante gravar no final desse ano, principalmente porque a gente tocou muito sobre o assunto de cancelamento. Eu notei que eu nunca falei sobre isso, não só porque eu acho que às vezes, eu já falei isso em outros vídeos sobre K-pop, geralmente quando a gente tá falando sobre cancelamento, raras são as vezes que a gente tá falando do porquê essa pessoa foi cancelada, ou porquê essa obra foi boicotada. Aí a gente começa a falar: eu não posso jogar, eu não posso assistir, eu não posso ler. A gente acaba fugindo do coletivo e como essas pautas são importantes pro coletivo e acaba focando no quer dizer que eu não posso? E isso pra mim é muito frustrante, por isso que eu não costumo falar sobre cancelamento. Mas como a gente falou muito sobre esse ano, como a gente teve uma pessoa que era realmente muito importante pra esquerda literária mundial, pelo menos era assim que algumas pessoas entendiam Neil Gaiman, eu pensei, ok, talvez seja o momento de eu sentar nessa cadeirinha e falar sobre isso. Mas, antes de a gente chegar nesses pontos cabulosos, nesses casos do porquê eu quero vir aqui falar sobre cancelamento, nós precisamos, isso mesmo, de embasamento teórico. Seja uma piranha, mas não esqueça do estudo. Seja uma piranha formada. Você achou que só porque não ia ter roteiro, não ia ter nenhum embasamento teórico? Você não me conhece, então, né? Você acabou de chegar nesse canal. Bom, eu cheguei a ler alguns textos sobre, pra tentar trazer alguma base mais sólida e dizer, ok, cancelamentos existem, tem provas. Eu não tô aqui simplesmente tirando dados da Unicu. Vale outro parênteses, porque esse vídeo vai ter vários parênteses, porque não teve roteiro, como eu já disse. Apesar de toda a teoria que eu for trazer ao decorrer do vídeo, isso não significa que alguém precisa seguir à risca o que eu estou dizendo. É uma opinião, é um posicionamento meu. Existirão outros criadores que terão outro tipo de posicionamento. A gente já viu isso acontecendo com as obras da transfóbica autora, né? A nossa desquerida J.K. Rowling. O boicote, o cancelamento não é uma novidade do mundo moderno. A questão é que o online possibilitou que a gente tivesse maior acesso aos embates dos boicotes. Se anteriormente a gente apenas descobria sobre os podres de alguma empresa através de jornais e televisão e rádio, agora a gente tinha uma plataforma em que a gente poderia expor nossos pensamentos e bater de frente com as marcas. Em O Boicote no Comportamento do Consumidor, de Breno de Paula Andrade Cruz, ele diz que, como resultado deste ambiente de interação entre online e offline, tem-se o crescimento dos boicotes dos consumidores em relação a produtos, serviços ou marcas de uma empresa,
uma vez que os consumidores encontram nas redes sociais virtuais o local efetivo para expor suas insatisfações. Outro ponto importante que o Breno traz no seu trabalho é sobre como os boicotes não são algo completamente aleatório. Na verdade, eles são uma resposta à forma como algumas empresas não conseguiram se comportar da melhor forma possível. Conforme indicam Nan e Hale em 2007, uma marca será forte se os seus valores são similares a valores de causas sociais, pois em um estudo empírico conduzido com um grupo de consumidores na Universidade de Midwestern, nos Estados Unidos, foi verificado que a veiculação de mensagens positivas direcionadas aos consumidores de uma marca influenciaram positivamente a atitude positiva de compra daqueles consumidores. Em sentido inverso, os autores verificam que mensagens negativas diminuíram a intenção de compra. É aquele famoso: se a marca apoia o que eu acredito, logo eu vou me identificar com ela e comprar dela. Só que a gente sabe que não é assim tão simples. Não é apenas sobre mensagens positivas, mensagens negativas. Até porque bem e mal são concepções que cada um segue aos seus próprios critérios. Peraí, gente, sem militância aqui também. O que eu quero dizer é que algumas marcas, apesar de polêmicas e controversas, vão continuar ganhando engajamento e público. Entre alguns exemplos, a gente tem, sei lá, a J.K. Rowling, que apesar de ela apoiar movimentos transfóbicos, ainda tem pessoas que apoiam ela de alguma forma, ou apoiam pelo menos as produções vinculadas a ela. Eu entendo todo o discurso de separar a obra do autor, porém, vale lembrar que o dinheiro arrecadado por essas produções oficiais, uma porcentagem dela chega às mãos da J.K. Rowling, e ela já disse diversas vezes que utiliza esse dinheiro para apoiar causas transfóbicas. Então, queira ou não, indiretamente você está sendo conivente. Não apenas Harry Potter e J.K. Rowling, mas também tivemos no último ano alguns casos envolvendo o estúdio de Life is Strange True Colors, que espalhou alguns apitos de nazi no seu jogo, e isso causou algumas controvérsias. Não só esse estúdio, como também a Ubisoft é conhecida por alimentar um ambiente hostil, ou pelo menos é o que dizem algumas fontes internas. E bom, a verdade é que todos esses dados chegaram ao público e mesmo assim essas mesmas empresas continuam vendendo, continuam ganhando cada vez mais fãs. Surge aquela grande dúvida: será mesmo que apenas divulgar que uma empresa está sendo babaca com seus funcionários é o suficiente para que a gente compreenda que, bom, algo precisa ser feito, logo a gente faz um boicote? Será que essa política do cancelamento está dando certo? Explicar tudo isso parece mera casualidade, até uma certa bobeira, mas já faz sentido com o que eu vou elaborando com o decorrer do vídeo. Na verdade, o que eu quero dizer mesmo é sobre responsabilidade e criação de conteúdo. E se você estava esperando que eu falasse sobre o Wukong, aquele jogo do mamaco, é esse o momento que eu vou falar sobre ele. Se eu vim ver o macaco. Em 2020 saiu o primeiro trailer de Wukong, Black Myth. Nele acompanhamos a famosa jornada do Oeste que a gente já viu ser adaptada diversas vezes pela mídia em obras como Dragon Ball Z e One Piece. A tal famosa lenda do Rei Macaco. Todo mundo já ouviu falar dela em algum momento, né? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. E esse jogo, ele traz algumas questões de Souls-like, com um mundo semi-aberto, um macaco que se transforma em diversos tipos de animais. Não preciso dizer que os games ficaram em polvorosa, porque a qualidade gráfica dele parecia ser boa, a jogabilidade dele trazia alguns elementos de, como eu disse antes, Souls-like, como Dark Souls, Elden Ring, isso com todo respeito. Essa é a fórmula mais genérica para você conseguir atingir e captar a atenção de um gamer, pelo menos nos dias de hoje, e o que eu acho preguiçoso, mas a gente não tá falando exatamente sobre os meus gostos pessoais no momento. O único problema é que 3 anos depois, cerca de 1 ano antes do lançamento do jogo, o veículo IGN publicou algumas polêmicas sobre um
estúdio envolvido na produção de Wukong. O artigo em questão revelava que cofundadores da Game Science, a empresa chinesa desenvolvedora do jogo, teriam feito comentários sexistas em uma rede social chinesa. Várias postagens surgiram do site de mídia social chinês Weibo, escritas por indivíduos do estúdio, que contém múltiplas referências a genital e insinuações sexuais. Isso provocou uma reação negativa entre membros da comunidade de jogos, muitos dos quais são mulheres. Entre diversos comentários citados, um deles foi do cofundador da desenvolvedora, Feng Ji, postado na plataforma Weibo logo após o vídeo pré-alpha de Black Myth Wukong ser lançado em agosto de 2020. Além disso, supostos e-mails internos da companhia divulgados pela IGN mostravam orientações para que criadores evitassem propaganda feminista, entre outros temas como Covid-19 ou simplesmente política. Para entender um pouquinho mais o caso, eu recomendo você ler o próprio artigo da IGN, que ainda está disponível no site, mas também eu vou disponibilizar um link de um vídeo chamado IGN Said Wukong Devs Are Sexist. Here is the explanation for a Chinese female player. Hi, Lorena. Hi. Da Feifi. Nele, ela tenta mais ou menos explicar o que os desenvolvedores da Game Science realmente estavam dizendo nesses comentários. No vídeo, ela está basicamente dizendo sobre como a interpretação global foi muito mais pesada do que eles realmente estavam dizendo nos comentários. Particularmente, eu não acho. Vendo o vídeo, ainda acho que tudo que eles disseram foi extremamente controverso. E aí tem um ponto bem interessante que é tipo, ok, a empresa postou um negócio, IGN publicou de acordo com a sua interpretação. Essa mesma empresa vai lançar um jogo globalmente. Espera-se algum tipo de retratação da empresa, porque a IGN, se você não conhece, é um dos maiores veículos sobre jogos do mundo. Então, pelo menos é assim que eu vejo a situação, se essa empresa falou algo que foi mal interpretada por ela, o que espera é que essa outra empresa menor lance pelo menos uma nota de imprensa dizendo, olha, eles nos entenderam errado. E não aconteceu isso. Então, eu acho que eles não se importavam. E aí, você pode dizer, Juno, mas eles são chineses, é claro que eles não se importam com a opinião de um veículo estadunidense. Ok, até aí eu posso até concordar com o que você está dizendo. Mas, de novo, eles estão lançando um jogo a nível global. Entende o que eu tô querendo dizer? A opinião pública global importa. Eu vi algumas pessoas também dizerem que todo esse boicote, entre muitas aspas, porque eu não acho que aconteceu de fato um boicote, pelo menos não de forma tão ativa, quanto alguns outros jogos que foram apontados como o woke sofreram. Algumas pessoas apontaram que, na verdade, era só um posicionamento de pessoas estadunidenses e racistas que queriam simplesmente silenciar um jogo chinês. Eu, de novo, não concordo, porque o próprio cofundador da Game Science disse em entrevista posterior ao TGA, o The Game Awards, ele comentou que ele já tinha escrito o seu discurso de ganhador de jogo do ano 2 anos antes do jogo ser lançado. Aí, de novo, o TGA é um jogo a nível global. Tem suas questões de ser estadunidense e que ele não dá tanto espaço a jogos indies como poderia dar. Sim, ele ainda é um evento global. Você me dizer que você tem um discurso feito 2 anos antes e aí depois você me diz que eles simplesmente não se importam com a opinião, acho complicado. E isso vai até mesmo de encontro com uma situação que eu vi acontecendo alguns meses atrás, quando o jogo foi lançado. Eu não vou dar muitos detalhes, mas teve um produtor de conteúdo que comentou no Twitter na época, dizendo que estava a fim de fazer lives de Wukong. E eu lembro que na época eu comentei, olha, dada toda essa situação e como o jogo está sendo mostrado, tinha todo esse artigo do IGN, já tinha todo um certo esclarecimento de como a Game Science entendia mulheres e, bom, como eles não se importavam com mulheres ou que eles não queriam que mulheres jogassem seus jogos. Essas são algumas
algumas aspas que eles usam. Tem comentário pior, gente, do que esse. Assim, esse parece pesado e a Amanda até passa um pano no vídeo dela, sim, mas tem comentário pior. Eu lembro que eu comentei sobre isso, né? Eu dei olha, isso aconteceu, então, sinceramente, eu acho melhor deixar pra lá. Um dos seguidores desse criador de conteúdo virou e falou: cara, mas se eu me importar com isso, eu não jogo nada, nem da Ubisoft. Eu, comigo mesmo, fiquei quieto. Logo depois, passou algumas semanas e eu vi que esse criador de conteúdo acabou transmitindo toda a jogatina dele com o Wukong. E, sinceramente, eu não me importo com o que ele fez, mas eu acho que tem uma questão de responsabilidade. Quando a gente fala sobre boicotar, ou pelo menos silenciar, ou pelo menos virar e dizer: cara, eu não quero consumir ou falar sobre essa mídia, a gente não tá necessariamente dizendo para que você, pessoa que não produz conteúdo, que simplesmente, no máximo do máximo, vai, sei lá, fazer uma review na Steam sobre o jogo, ou postar nos seus stories dos melhores amigos que tá jogando aquele jogo. A gente não tá falando pra você, pessoa comum, e eu digo comum com muitas aspas, pra não jogar, pra não consumir, pra não ver o filme. Quando a gente fala sobre boicote, o nosso alvo são as grandes mídias, são os grandes streamers, são os pequenos streamers, médios, são todas as pessoas que produzem conteúdo sobre isso, porque nós sabemos que produzir conteúdo, mesmo que seja muito, muito, muito pequeno, de uma pessoa com 100 pessoas, causa impacto. O SEO do Google é baseado em quantas vezes você vai falar sobre algo em um texto, por exemplo. Quanto mais vezes você utiliza uma palavra em um texto, mais fácil daquele texto ser encontrado pelo Google. Então, no momento em que você simplesmente, como produtor de conteúdo, se nega a produzir, você está sufocando essa obra e fazendo com que, bom, ela morra. Ou pelo menos ela não ganhe tanto alcance ou tanta estima a ponto de ser, sei lá, indicada ao TGA de 2024 e ganhando um dos prêmios. Se eu não me engano, o Kong ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e, com todo respeito, ele nem era o melhor jogo de ação daquela lista, gente. Não era nem o melhor jogo do ano, sabe? Eu acho que ele não ficaria nem entre os top 10. Ele não ficaria nem entre os top 10. E eu digo isso como uma pessoa que consome jogos ativamente. Não apenas joga, mas assiste muitas lives e acaba consumindo muito sobre. Sinceramente, o Kong chegar tão longe assim na premiação é mais uma resposta sobre como não houve um boicote de fato. E agora você deve estar pensando: tá, Juno, mas isso significa que esse criador de conteúdo não deveria ter produzido nada sobre? Não necessariamente. Mas eu acredito que é necessário algum tipo de responsabilidade. Do tipo, eu vou trazer um conteúdo X para vocês, eu vou deixar em aberto todas as questões envolvendo esse conteúdo. Então, sei lá, se eu vou transmitir esse jogo, o que eu posso fazer em relação a ele? Vou falar porque ele está sendo cancelado, porque está sendo boicotado. Eu vou tentar trazer o melhor panorama possível para que vocês saiam munidos de informação suficiente e não sigam a minha visão, mas que formem a própria visão de vocês sobre o assunto e, sei lá, possam tomar a melhor decisão de acordo com isso, seja jogar ou não jogar, seja assistir ou não assistir, seja apoiar ou não apoiar, entendeu? E vale lembrar que o TGA, ele é uma premiação popular, então não dá pra dizer que o Wukong sofreu um boicote, infelizmente. Mas dá pra dizer que Baldur's Gate 3 sofreu na última semana. Oh dear. Eu estava pesquisando sobre o Wukong pra ficar um pouquinho mais inteirado e poder trazer um pouquinho mais de dados sobre o jogo e por que me frustra um pouco todas essas questões. E eu descobri que após o final do TGA, pra quem não sabe, o TGA aconteceu na última semana, e o final dele trouxe a apresentação do jogo do ano. E quem apresentou esse prêmio foi o ganhador do ano anterior, que nesse caso seria Baldur's Gate 3, o diretor do jogo, o diretor do estúdio. Ele fez um discurso bem interessante sobre como toda a indústria está meio quebrada e sempre fazendo o mesmo em busca de lucro vazio, em detrimento da saúde dos desenvolvedores,
ou do público, ou de qualquer outra pessoa. E o discurso dele é bem interessante, eu recomendo que as pessoas assistam, mas tem um pedacinho que eu separei que ele fala. Ele começa o discurso falando que ele viu o futuro e que ele sabe quem vai ser o ganhador do jogo do ano de 2025. E ele apresenta uma fórmula do porquê esse jogo do ano ganhou. E entre todas essas coisas, ele diz que eles não fizeram decisões que sabiam ser rasas demais em função de um bônus ou política. Eles sabiam que se você colocasse o jogo e a equipe em primeiro lugar, a receita viria. Eles eram movidos pelo idealismo e queriam que os jogadores se divertissem. E perceberam que, se os desenvolvedores não se divertissem, ninguém se divertiria. Bom, após esse discurso, aparentemente, fãs, não qualquer fãs, de acordo com uma das notícias que eu li, que era da IGN, fãs de Black Myth Wukong retaliaram o jogo com review bomb, que é quando as pessoas se juntam para fazerem reviews negativas de um jogo ou filme, após o discurso do diretor no The Game Awards 2024. Baldur's Gate literalmente ganhou o jogo do ano de 2023. E aí o pessoal de Wukong simplesmente pensou: quer dizer que esse diretor é woke e acha que a indústria está quebrada? Logo, vamos fazer um review bomb com o jogo dele. Entende o que eu estou dizendo? No momento em que você se abstém e simplesmente produz conteúdo sobre uma obra problemática, ignora que ao fazer isso você está alimentando um público que pode fazer algo como isso, você está errado. Não errado, mas você está sendo no mínimo conivente com algo que não é legal. E é aí que chegamos num ponto crucial desse vídeo. Será mesmo que a cultura do cancelamento funciona? Se esse produtor que eu comentei tivesse simplesmente se silenciado e não dito mais nada sobre, ou se tivéssemos dado mais ênfase aos danos que essa empresa estava gerando na indústria, será que teria feito alguma diferença? Será que esse jogo não teria chego até o TGA? Será que ele não teria ganho algum prêmio? Será que a gente estaria construindo uma sociedade um pouquinho melhor? Será que a gente, estaria construindo uma indústria um pouco melhor, um pouco mais saudável, em que, de fato, dá ouvido das pessoas? Sei lá. It's stupidly simple, but somehow it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. Entre alguns dos textos, claro, pesquisando sobre isso, eu cheguei no Cultura do Cancelamento, Cancelar para Mudar? Eis a questão, do Alessandro Ferreira da Silva. Nele, ele tenta expor um pouquinho mais a complexidade do mundo após a cultura do cancelamento surgir. É um mundo muito mais complexo que vem sendo nivelado por baixo. É uma espécie de movimentação que não passa por questões de valores, mas sim perseguições e outros tipos de sentimento que são muito individualistas. O que ele traz em todo o seu trabalho é algo muito importante quando a gente fala sobre cancelamento, que é o medo desse cancelamento se tornar apenas um linchamento virtual. Nesse sentido, eu acredito que esse tipo de boicote midiático, em que as pessoas se negam a produzir conteúdo sobre, ou pelo menos quando produzem conteúdo sobre, lembram a sua audiência dos problemas dessa obra, é a melhor solução. Mais importante do que, dar uma plataforma para que essa obra se mostre, mostrar os danos dela. E é por isso que eu vou trazer aqui o maior exemplo disso, que é o Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor britânico de livros e quadrinhos, e eu já li uma boa quantidade dos livros dele. Gente, a primeira vez que eu li alguma coisa do Sandman eu devia ter uns 13 anos, e desde então eu não parei, o que se tornou um verdadeiro choque quando saíram as notícias de que ele é um abusador. Eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso utilizar para descrever ele.
Vale lembrar que todo o caso dele não chegou muito bem a público. E se você quiser entender um pouquinho melhor as acusações, como elas chegaram a público e o que elas significam para a carreira do Neil Gaiman, eu recomendo 2 videozinhos do Council of the Geeks. Eles são feitos por uma monatrans, que agora eu esqueci o nome, mas ela é maravilhosa. Em um deles, ela explica todo o caso. Diferente daqueles true crime, ela foca muito nas vítimas, no que as vítimas estavam dizendo e nos podres, ou pelo menos nos problemas profissionais mesmo, de própria apuração do veículo que transmitiu a notícia, porque, se vocês não sabem, o veículo, sabe-se lá por quê, talvez porque eles quisessem criar mais mídia, não sei, eles optaram por fazer um podcast. Não só isso, mas esse veículo em específico, ele era de direita, ou pelo menos as pessoas envolvidas nos investimentos eram de direita, e muitas pessoas começaram a pensar que aquilo ali se tratava de algum tipo de cancelamento político para, sei lá, sujar a esquerda britânica. Eu não entendi muito bem quando eu li sobre isso, mas eu fiquei meio... ok, talvez ele não seja culpado. Eu duvidei da palavra da vítima quando eu escutei sobre isso, porque eu não queria acreditar. Gente, eu seria escroto se eu dissesse não, eu sempre apoiei a vítima. Não, eu não apoiei, porque eu pensei, cara, esse cara formou muito da minha personalidade hoje, sabe? Muito do que ele escreveu me moldou. Então seria escroto eu virar aqui pra vocês e dizer: ah, não, eu apoiei a vítima desde o início. Muitas pessoas utilizando esse argumento, dizendo que todo caso deveria ser melhor apurado, porque quem apurou ele não era uma boa fonte. Geralmente, e aí eu vou dar meio que uma explicação de mais ou menos como funciona o jornalismo brasileiro. Quando a gente fala sobre cultura pop, geralmente a gente está dizendo que, sei lá, esses jornais maiores, como o Omelete, raras são as reportagens que são apuradas pelos próprios repórteres. Claro, se a gente está dizendo sobre uma produção nacional, ou que tem envolvimento nacional, ou uma cobertura de evento como a CCXP, BGS, é claro que vai ter a apuração do jornalista. Mas quando a gente está dizendo sobre notícias de Hollywood, notícias internas, acontece quase como uma tradução de conteúdo. O que significa que, sei lá, o IGN postou a publicação do Wukong. O jornalista brasileiro vai ler isso, vai tentar apurar pela internet, o que significa pesquisar no Google e tentar construir a sua matéria em cima disso. Geralmente, para a gente ter um pouquinho mais de segurança do que a gente está dizendo, do que a gente está levando para esse texto final criado pelo jornalista brasileiro, a gente espera que veículos maiores publiquem sobre isso. Caso contrário, essa matéria vai ser publicada como houve rumores. No caso do Neil Gaiman, ele saiu por um veículo bem pequeno, em forma de podcast. Ninguém queria escutar 2 horas de podcast sobre o Neil Gaiman. Foi bem esquisito. Então, muitas das pessoas ficaram na dúvida por causa disso, porque não tinham uma fonte legítima, como, sei lá, o Collider da vida, ou o The Hollywood Reporter. Não tinha, porque as vítimas, elas não conseguiram chegar nesses veículos. Dada a credibilidade do local, isso acabou afetando a própria credibilidade da história. E tudo isso é melhor explicado pela mana do canal Council of the Geeks. Tá tudo em inglês, mas a legenda tá em português e a legenda tá perfeitinha. Eu assisti tudo com a legenda pra eu pegar todos os detalhes e tá ótimo. Tá, Juno, mas o que é esse caso do Neil Gaiman? O que aconteceu de fato? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eles são realmente pesados, mas eu vou tentar trazer um ponto que eu achei muito importante, que me deixou extremamente ok, eu não quero mais consumir nada desse cara. Dentre todas as pessoas que acusaram o Neil Gaiman de posturas inapropriadas, teve um caso em específico que me chamou muita atenção, que era de uma fã que conheceu ele em um evento, eles acabaram saindo, ela não tinha interesse romântico nele, ela só tinha essa fascinação por ele, como diversos outros fãs tinham. Eles acabaram tendo um relacionamento a nível sexual, ela continuou não se sentindo confortável, isso durou algum tempo, porque ela tinha medo de que no momento em que ela dissesse não, ele virasse as costas pra ela. E de novo, gente,
não estamos falando de uma pessoa comum. A gente está falando de uma pessoa que ela idolatrava, que ela tinha como um ídolo, como uma pessoa que ela se importava muito. Então imagina, você é fã de alguém e você pensa, putz, se eu disser não, talvez ela vire as costas pra mim e nunca mais fale comigo. Depois de muito tempo, depois de eles já terem terminado todo tipo de relação que eles tinham, teve um momento dela com o terapeuta, começou a repensar tudo que aconteceu e putz, não foi legal. Ela ligou pra ele, ela explicou tudo, ela deu toda a visão dela sobre o assunto e aparentemente ele virou pra ela e disse, cara, eu não sabia que eu se sentia desse jeito. E aí ele usou uma desculpa que me deixou muito incomodado, que era, olha, eu nunca passei por isso com outra pessoa, mas já me contaram que às vezes eu posso me portar de uma forma ruim e que isso está muito ligado ao meu autismo e sobre como eu não consigo lidar tão bem com relações sociais. E aí, de acordo com essa vítima, ele deixou claro que tentaria ser uma pessoa melhor e tentaria fazer o possível para que outras pessoas não precisassem passar pelo que ela passou. Até aí tudo bem, tipo, vamos ser sinceros. Você dizer que não tem um trato social adequado porque você é autista não é uma coisa nova. Você reconhecer que você errou e dizer, vou tentar fazer o possível para que isso não aconteça com outra pessoa, é bom. Inclusive, essa vítima, em específico, ela disse que se sentiu aliviada porque era como se ela não apenas tivesse tirado um peso das suas costas, mas também tivesse ajudado o Neil Gaiman a perceber algo que ele nem sabia que existia, que nem sabia que ele estava fazendo. Isso para ela foi muito importante. Corta para 2023, 2024, vai saindo mais e mais relatos de vítimas do Neil Gaiman. Uma delas aconteceu posteriormente à ligação que essa vítima fez pro Neil Gaiman. E aí você deve pensar, mas pode ter sido diferente. Não, era o mesmo caso. Uma fã que ele conheceu no evento, que ele começou a se envolver com ela não se sentiu muito confortável com a situação, mas ela não disse sim, ela só ficou quieta e deixou acontecer. E aí foi o ponto que eu pensei, não dá pra eu continuar apoiando ele. Porque ele tinha consciência dos atos dele. Uma vítima já tinha virado pra ele e dito, cara, você me machucou e eu tô lidando com isso até hoje. E ele fez isso de novo. Então, pra mim, toda essa questão me dá uma sensação de que não apenas tudo que ele fez foi deliberado, como também tinha algum nível de consciência e de que ele também utilizava as suas próprias características como uma desculpa para passar impune. E aí tá a questão do medo de se tornar um linchamento versus o que a gente pode fazer para que isso se torne um exemplo e, sei lá, a gente mostre para outras pessoas que, cara, isso aqui não é certo, essa pessoa não pode continuar existindo por aí e produzindo conteúdo e ganhando dinheiro com esse conteúdo. E tem até um trecho muito importante do trabalho do Alessandro que ele fala qual é a penalidade e o nível de tolerância para lidar com a ignorância ou o erro do outro. Existe algum espaço para o perdão ou arrependimento? Existe tempo para o outro rever suas ações, o seu discurso e, quem sabe, converter a sua posição subjetiva? Eu não sei, mas no caso do Neil Gaiman, eu sinto que ele teve a oportunidade e por isso que eu acho muito importante, quando chegar a segunda temporada de Sandman, eu dar um passo para trás e não falar sobre. Porque, apesar de ter 300 pessoas envolvidas na produção, pessoas que eu realmente admiro, como a atriz que faz a morte, eu não me sinto confortável, porque, queira ou não, eu vou estar falando sobre os pontos positivos da obra de uma pessoa que fez isso. Entende? E, na verdade, o que a gente, como sociedade, deveria estar fazendo é dar palco e voz às vítimas e mostrar para outras vítimas de casos como esse que elas estão seguras e que elas podem falar sobre isso. E é isso que é o mais importante para mim. Mais do que assistir uma adaptação que eu esperei por muito tempo ou jogar um jogo que eu queria muito jogar,
é ter a sensação de que eu estou criando um espaço seguro para que essas pessoas que estão sofrendo as consequências de jogos como Wukong, estúdios como Game Science, pessoas como Neil Gaiman, mais importante do que consumir qualquer uma dessas obras que estão vindo nos próximos anos, é dar espaço para que essas pessoas se sintam seguras, essas vítimas se sintam seguras para poder dizer o que dói nelas e como nós podemos fazer para que essas dores passem. Porque, de novo, se a gente for falar sobre SEO, ou se a gente for falar sobre pesquisas do Google, métricas, engajamento, falar sobre isso é dar espaço para que, sei lá, Sandman concorra ao Globo de Ouro. E aí, talvez o Neil Gaiman apareça num evento desse. E aí, talvez ele suba ao palco. E aí, talvez ele diga alguma coisa que as pessoas comecem a solidarizar com ele. Que é basicamente o que aconteceu com o Wukong, como produtor de conteúdo. E agora eu acho que eu estou dizendo para produtores de conteúdo. Algum de vocês estiver assistindo isso aqui, a gente tem que ter algum tipo de discernimento, a gente precisa ter algum tipo de responsabilidade, porque a gente está influenciando pessoas. A gente usa as palavras de creator, produtor de conteúdo, mas o que a gente estava usando há alguns meses, anos atrás, era influencer. Influencer influenciam pessoas. Seja uma, sejam 100 mil. A gente está levando a nossa voz para outras pessoas. E não tratar desses assuntos, não discorrer sobre isso, é nocivo. A gente está criando... O que a gente está criando? O que a gente está construindo no momento em que a gente não fala sobre isso? Que tipos de comunidades nós estamos alimentando quando simplesmente ficamos quietos quando algo de ruim acontece? Em outro texto, esse de Lucas Liedick, chamado Cultura do Cancelamento, ele fala que levantar bandeiras requer mais do que simplesmente blindar-se através de uma publicação. É bastante importante dar coro ao grito de causas sociais e buscar aprender, conhecer e valorizar suas vozes. Assim, será possível desenvolver uma capacidade de apoiar e dar visibilidade a elas. Nesse sentido, não dá para a gente ficar em completo silêncio. Eu, como produtor de conteúdo, acredito que tenho essa responsabilidade com o meu público, com o que eu veiculo e dou mídia. E digo isso como um produtor de conteúdo pequeno, que não tem nem 1% de grandes youtubers, streamers. Dessa forma, eu preciso não apenas estar consciente do que estou levando até vocês, mas também preciso conscientizá-los sobre as minhas escolhas de falar ou não falar sobre Sandman, Wukong, Gaiman, Rowling e tudo isso. Ignorar essas questões é ser basicamente conivente e permitir que produções como Wukong acabem chegando no TGA e levem um prêmio de brinde, que sejam literalmente recompensadas pelas coisas ruins que fizeram. É esse o ponto. A gente tem que ter um meio de tentar impedir que as pessoas simplesmente saiam impunes e ainda levem prêmios para casa pelas coisas horríveis que dizem e fazem. Dito isso, não falar sobre essas obras problemáticas não é simplesmente ignorar o problema, mas dar espaço para que outros livros, séries, filmes, jogos, quadrinhos possam ganhar notoriedade no lugar disso. Em outras palavras, eu estou simplesmente dizendo para vocês, pelo amor de Deus, vão ler outro livro! Lixo! Me desculpe, eu tô alterado, porque é Tô cagando regra, gente. Não tô dizendo, olha, você aí não pode falar sobre o Neil Gaiman quando sair a próxima temporada. Não. Tô dizendo que, às vezes, o melhor... Putz, se Sandman legal e saiu... Ah, então, toma aqui outras obras que são tão interessantes e falam sobre deuses entre humanos como, sei lá, The Wicked plus the Divine. Chef's Kiss, aquele quadrinho é incrível. Às vezes, é muito melhor você simplesmente se abster e preferir não falar sobre, se afastar e virar as costas e deixar aquele assunto morrer, aquela obra sufocar, do que você ficar alimentando, dando espaço, dando mídia.
Eu sei que eu estou fazendo mídia agora, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Ou sei lá, se você vai falar sobre esse assunto, que você seja taxativo e putz, cara, aconteceu isso, isso e isso. Você quer ver? Top. Mas lembra que isso aconteceu. Porque, de novo, nosso papel, e aí é como eu vejo toda essa coisa de produzir conteúdo. Eu vejo tudo isso muito mais sob um olhar jornalístico, talvez porque eu seja formado em jornalismo. Nosso papel é levar as informações da melhor forma possível, para que você não fique desorientado. E eu não estou dizendo que você precisa que eu te diga alguma coisa, mas que a gente está tão preso às redes sociais, aos nossos próprios feeds, que é muito fácil pra gente cair na mesmice e ficar vendo as mesmas coisas e as mesmas opiniões e simplesmente aceitar tudo que tá acontecendo e não questionar. E o que eu gosto de trazer aqui são as questões. O que eu gosto de fazer é trazer as questões para que no fim do dia vocês não peguem as minhas respostas, mas criem as próprias de vocês. Porque é sobre isso. É isso. Se cuidem, fiquem bem, sejam felizes.